certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar na barra da capa dele, eu serei curada. 12 anos sangrando. 12 anos se sentindo fraca, se sentindo indisposta, 12 anos sem força para caminhar, se sentindo rejeitada e excluída pela sociedade. Por causa da sua enfermidade, ela era considerada suja. A fama de Jesus corria pelas cidades. Ele havia curado cegos, paralíticos, ressuscitado mortos, acalmado tempestades. E por causa disso, uma grande multidão o acompanhava, uns para verem os milagres e outros para serem curados por ele também. Todas aquelas notícias do que Jesus estava fazendo haviam chegado no ouvido daquela mulher. Ela ouviu falar tanto de Jesus que o coração dela foi tomado por uma certeza de que ela só precisava tocar na orla do vestido dele para ser curada. Mas como chegar até ele se a força do seu corpo estava se indo? Como gritar por ele se a sua voz estava tão fraquinha que quando ela falava, mais parecia um sussurro? Ela poderia ter se apoiado nas dificuldades, ela poderia ter se apoiado nas desculpas, até justas, desculpas verdadeiras sobre sua condição física. Mas tudo o que ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Parece que eu vejo ela fazendo os cálculos das dificuldades que teria para chegar até Jesus. Quem sabe ela lembrou das palavras da vizinha dizendo que ele era incrível, mas que uma multidão o seguia por onde ele ia, que uma multidão o espremia por onde ele passava. Ela também calculou a velocidade que precisaria para tocar em Jesus, para alcançá-lo. Ela sabia que a condição do seu corpo físico não permitiria que ela fosse rápida. Ela era ciente das dificuldades que teria para chegar até Jesus. Mas ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar na barra da capa dele, na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela não tinha condições nenhuma de chegar até Jesus. Os obstáculos eram imensos, mas ela não deu lugar aos pensamentos negativos, aos pensamentos incrédulos. Ela alimentou a mente dela com fé e não com incredulidade. Ela alimentou a esperança e não o desânimo. Aquilo que ela alimentou na sua mente foi o que a tirou de dentro de casa. Ela dizia a si mesma: eu não preciso de mais nada, eu não preciso abraçá-lo, eu não preciso nem chegar muito perto. Tudo que eu preciso é tocar na barra da capa dele. Ela vai se arrastando por meio da multidão, sendo pisoteada, sendo chutada, sendo até arranhada. Pessoas a xingavam: sai daqui, imunda! Sai daqui, suja! O que você está fazendo aí embaixo? Sai do nosso meio! Esse lugar não te pertence! Enquanto eles a xingavam, ela dizia a si mesma: se eu
apenas tocar. Ela estava sendo pisoteada, chutada, mas ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar. E quanto mais ela pensava, mais ela se arrastava e chegava ainda mais perto dele. Aquilo que ela alimentou na mente dela foi o que a moveu até Jesus. Ela chegou até o milagre porque ela não deixou outras vozes dominarem a mente dela. O que você tem dito a si mesma? Eu não vou conseguir, a minha vida não vai mudar, eu nunca vou sair desse emprego, o meu casamento nunca será feliz, eu nunca vou sair dessa situação, eu sou feia, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não consigo. O que você tem dito a si mesma? Que pensamentos você tem deixado dominar a sua mente? Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Por isso nós precisamos alimentar a nossa mente com os pensamentos certos, porque os pensamentos vão se transformar em emoções e as emoções em ações. Se nós não controlarmos os nossos pensamentos, nós jamais vamos conseguir controlar as nossas ações. Você quer mudar? Você quer ser alguém melhor? Você quer ser uma esposa, uma mãe melhor, uma funcionária melhor, uma amiga melhor? Mude o que você tem pensado. Nós precisamos substituir os pensamentos negativos, mentirosos e incrédulos pela verdade da palavra de Deus. Essa mulher estava com a mente tão cheia daquilo que ela ouvia falar de Jesus, que gerou no coração dela fé suficiente para crer que só a orla de Jesus era suficiente para curá-la. Ela alimentou na sua mente as palavras certas e isso fez ela se mover na direção certa, em direção ao milagre. Um texto de um livro do bispo T.D. Jakes diz assim sobre a mente: a mente é a placenta do espírito humano. Ela carrega e nutre as sementes com as quais foi impregnada até o momento do parto. Se você tem a semente de um pensamento e não quer o fruto que aquela semente produzirá, seu único recurso é abortá-lo antes do fim da gestação. O que ele está querendo dizer aqui? Se você não quer que o fruto daquilo que você tem pensado nasça, você precisa abortar esses pensamentos errados imediatamente. É aquilo que eu comentei anteriormente. Os pensamentos vão se tornar emoções e as emoções vão se tornar ações. Você vai pôr pra fora aquilo que você pensou. Então, se você tem alimentado pensamentos errados a seu respeito ou a respeito de qualquer situação que aconteça no seu dia, aquele pensamento vai se transformar numa emoção errada e a emoção errada vai te levar a uma ação errada. Tudo começa no pensamento. Então, se você não quer que esse pensamento errado nasça, você precisa abortá-lo. Assim que ele começar a crescer na sua mente, assim que ele aparecer, você o aborta, você o rejeita. Quais sementes você tem cultivado na sua mente? Se você não quer sofrer de depressão, pare de alimentar
pensamentos de tristeza, de morte, pensamentos do passado, traumas do passado. Não deixe esses pensamentos dominarem tua mente. Substitua pela verdade da palavra de Deus. É um exercício diário, mas muito compensador. Quando eu entendi isso, através da palavra de Deus, através de pregações, principalmente pregações da Joyce Meyer, ela fala muito sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre as palavras. Quando eu aprendi isso e comecei a aplicar na minha vida, que isso é uma decisão minha, é uma decisão levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, levar o nosso pensamento cativo a Cristo, e Ele vai fazer o resto. O primeiro passo é a decisão do que alimentar e do que não alimentar na nossa mente. Se nós decidimos alimentar a palavra de Deus, a palavra vai gerar em nós fé, esperança, paz. Ela vai gerar aquilo, o que ela contém. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras versões diz, nisso pensai. Gente, antes dos psicólogos falarem isso, antes de terapeutas, psicanalistas, todos esses médicos da ciência da mente, antes de eles falarem, a palavra de Deus já falava: cuide da sua mente, alimente a coisa certa, porque os pensamentos certos vão te levar aos resultados certos. Esta mulher do fluxo de sangue, ela tinha tantas barreiras para chegar ao propósito. Ela tinha tantas dificuldades, mas ela encheu a mente dela. Aleluia! Você consegue ver ela pensando o tempo inteiro. Ela olhou o estado dela. Ela viu que ela não era capaz, mas ela encheu a mente dela com aquilo que ela tinha ouvido falar de Jesus, e aquilo que ela alimentou na mente transformou em fé. Ela dizia a si mesma: se eu somente tocar, se eu somente tocar. Ela não ficou pensando, eu não consigo chegar até lá, eu tô muito fraquinha, eu tô sangrando, eu não tenho força mais, são 12 anos nessa tristeza, como que eu vou chegar? Nossa, quantas pessoas curadas, pena que eu não consigo chegar. Nossa, quantos milagres acontecendo, mas eu vou morrer dessa maneira. Olha quantas coisas ela poderia ter pensado. Mas a única coisa que ela pensou era, se eu somente tocar. Ela dizia a si mesma, se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. Cuide daquilo que você tem pensado. Substitua pela palavra de Deus. Substitua por aquilo que Jesus diz ao teu respeito, a respeito do teu futuro, da tua família, do teu esposo, dos teus filhos. Tudo que você precisa está na palavra de Jesus. Aplique isso no seu dia a dia. Todas as vezes que eu estou no trabalho ou em casa e algum pensamento contrário àquilo que a palavra de Deus diz começa a querer dominar minha mente, ele surge na minha mente, hoje eu já identifico e na hora eu começo, não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu começo a declarar a palavra e a palavra vai gerando vida no meu coração, vai gerando fé, vai gerando esperança. E quais são os frutos desses pensamentos? Paciência, amor, tranquilidade, sabedoria no falar, amor no falar, porque eu enchi a minha mente de coisas amáveis, as minhas palavras serão amáveis, porque eu enchi a minha mente de palavras de esperança, as minhas ações serão de alguém feliz, de alguém que está com o coração cheio de fé e esperança. O que você tem dito a si mesma? Se são coisas negativas, contrárias àquilo que a palavra de Deus diz, mude
hoje. Leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A decisão é sua. Você escolhe o que pensar e aquilo que você pensar é o que você vai gerar.